A igreja tem algumas cerimônias. E todas essas cerimônias têm um propósito no reino de Deus. Tem a cerimônia de dedicação da criança, temos as cerimônias de batismo, cerimônia de casamento. A igreja tem as cerimônias também de ordenação de diáconos, diaconisas e também ordenação de anciãos. E hoje nós dividimos a programação de modo especial. No próximo sábado teremos a ordenação dos diáconos e diaconisas. Pastor Ruída, estando liberado, vai estar conosco para proceder à ordenação dos diáconos e diaconisas no próximo sábado. Hoje, porém, teremos também uma dedicação e ordenação de alguns anciãos da nossa igreja. Eu quero convidar aqui o irmão Ed, futuro, atual funcionário da Casa Publicadora Brasileira, não é? Juntamente com a sua esposa, a irmã Elaine. Pode vir aqui, irmã Elaine, por favor. Quero convidar também o Leandro Augusto e a sua esposa. E também queremos convidar o Ailton, que um dia terá uma esposa. Ok? Esses são anciãos eleitos pela igreja e hoje eles serão ordenados. Vocês podem vir um passo mais à frente? Ed Augusto e Ailton. Ser ancião é um grande privilégio. Receber a eleição da igreja é uma honra muito grande. Ser ordenado como ancião é uma honra que poucos alcançam. Mas esse chamado também requer responsabilidade. Requer consagração a Deus. E requer o pastoreio do rebanho de Deus que Deus nos tem confiado. E também requer que vocês se envolvam na salvação de outras pessoas. A minha primeira pergunta a vocês é: vocês aceitam essa responsabilidade? Sim? Vocês estão dispostos, pela graça de Deus, a dedicar a vida de vocês, enquanto exercerem esse ministério, para ajudar no pastoreio do rebanho do Senhor? Sim? Elaine e Sandra, de vocês vai requerer um sacrifício, às vezes até maior do que de outras mulheres da igreja. De acompanhar seus esposos, às vezes orar, ter paciência, porque a despeito dos outros irmãos, eles participarão de mais reuniões, terão outras responsabilidades. Vocês estão dispostas, pela graça de Deus, a ajudar os seus maridos no cumprimento da missão de Deus para ele no ministério de ancianato? Sim? Já está com a namorada? Quando encontrar alguém, Ailton, uma namorada, escolha alguém que facilite você servir o reino de Deus. Porque se tem uma coisa triste, é estar casado com uma pessoa que não ama Deus. Ok? Pense seriamente neste assunto. Eu quero ler com vocês um texto das Escrituras que diz o seguinte: fiel é a palavra. Se alguém aspira a ser um ancião, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém de bom relacionamento, inimigo de brigas, contendas, não avarento e que governe bem a própria casa, criando os filhos sobre a disciplina com respeito, que não seja neófito ou imaturo, para não suceder que se soberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que vocês tenham bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na vergonha
e no laço do diabo. Vocês aceitam continuar assim, com esse propósito, pela graça de Deus? Tempo para oração, tempo para comunhão com Deus, e tempo também para pastorear o rebanho de Deus e se envolver na salvação de outras pessoas? Sim. Assim sendo, nós queremos convidar os anciãos desta igreja que são ordenados, que por favor venham comigo até aqui à frente. Leandro, Gilmar, irmão Aguinaldo. Eu vou pedir que vocês se ajoelhem. A senhora pode estar junto a eles, não tem problema. Nós vamos ordenar os anciãos. Pode ficar aqui na frente, por favor. Senhor, nosso Deus e Pai querido, neste momento nos colocamos em Tua presença para dedicar ao Senhor esses 3 homens com as suas famílias. E queremos lhe pedir, Pai querido, que o Senhor que é bom, cuja misericórdia dura para sempre, que o Senhor derrame sobre eles a Tua bondade, a Tua misericórdia, a Tua santidade e dons espirituais para cumprir a missão que o Senhor confiou a eles. E neste momento nós os separamos, esses homens, através da imposição das mãos. Ailton, Leandro Augusto e Ed. E lhe pedimos que o Senhor os use para a Tua glória, que através desse separado para servir o reino de Deus como anciãos, eles exerçam o ministério conforme a Tua vontade. Ajude-nos como igreja a amá-los e ampará-los. E ajude-nos como igreja a ouvir os conselhos e orientações deles, e que eles sejam, com suas famílias, em todo tempo e lugar e a qualquer hora, uma bênção para o reino de Deus. Nós lhe suplicamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Parabéns, Sandra. Apoio ao seu marido. Tá bom, Deus use vocês. Parabéns, Zé. A decisão de apoiar seu marido. São tantas emoções num dia só, não é? Que reparte o coração da gente. Bem, se vocês observaram, eu sou o único intruso nesses assentos aqui à frente. Eu fiquei ali atrás relutando, que hora eu entro, não é? Porque vocês observam que estou cercado de mulheres, não é? Bendito sou entre as mulheres, disse aqui, olha. Gente, você sabe por que isso está acontecendo? Isso é uma coisa comum na igreja, mas hoje especialmente é comemorado na igreja o Dia da Mulher, que mundialmente foi celebrado que dia? Ontem. Mas como a gente está reunido hoje aqui nesse lugar, a gente está reunido para celebrar aí, agradecer a Deus pelo presente que são as mulheres para a humanidade, não é nem só para os homens, é para a humanidade. E eu procurei entender quantas mulheres existem no mundo. Eu fiquei assombrado. 3 bilhões, 634 milhões, 90 mil, 148 mulheres.
É mulher que não... É muita mulher, são muitas mulheres no nosso mundo, não é? Mas, para que as mulheres não se sintam assim tão privilegiadas, mundialmente, os homens são 57 milhões mais do que mulheres. Desculpa a brincadeira, mas eu não posso alterar os números, né? Não posso alterar os números da história. As mulheres são 3 bilhões 634 milhões e 90 mil e 148 mulheres, é o número mundial. Os homens são 57 milhões a mais de mulheres, atualmente. Existem alguns lugares como China e Índia, é ali que os homens alcançam o maior número. Por exemplo, na China, nós temos 108 homens para cada 100 mulheres. Na Índia, 107 homens para cada 100 mulheres. Pense, Renato. São mais homens do que mulheres. Mas, por exemplo, no leste europeu, você tem 88 homens para 100 mulheres. Em algumas partes da Europa, você tem ali, fica entre cerca de 90 homens para 100 mulheres. E na nossa amada América do Sul, as mulheres ainda são maioria. São para cada 98 homens, tem 2 mulheres a mais. No Brasil, as mulheres são a maioria. 4 milhões e 500 mil mulheres, mais do que homens no Brasil. Mas o Brasil tem que ter mais mulheres mesmo, porque as mulheres brasileiras são muito mais bonitas do que o resto do mundo, não é? E começa lá em casa, ok? Começa em casa, a beleza para ser boa começa em casa. Então, eu quero dizer que hoje, quando a gente reúne para fazer uma leitura bíblica, em homenagem a esses dias que as mulheres são especiais no reino de Deus, a gente fica encantado porque Deus, escolhendo o nosso Brasil, colocou mais mulheres aqui do que homens. Nós já tivemos até algumas mulheres aí são governadoras, até presidente do Brasil, não é? Como? As mulheres não querem lembrar dessa... Não, mas essa mulher foi prenúncio de outras que governarão o nosso país, porque de fato são as mulheres que governam o Brasil a partir das casas dos seus maridos. Né? Quem está casado sabe disso, não é? Com raras exceções, são as mulheres que se levantam. Eu não quero falar aqui das maldades que se cometem contra as mulheres no país. Eu quero levantar um outro aspecto da mulher. E eu quero pedir a você que abra a sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo de número 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. A primeira verdade que a gente encontra nas Escrituras é que Deus criou o homem e a mulher, Ele os criou à sua imagem. Embora sejam diferentes, homem e mulher, no que concerne ao sexo sejam diferentes, mas em muitas outras áreas também sejam diferentes, mas perante Deus, homem e mulher foram feitos à sua imagem. A dignidade que Deus dá ao homem é igual à dignidade que Deus concede à mulher. Então, segundo a Bíblia, para Deus, homem e mulher são criados à sua imagem. Se o homem é a imagem de Deus, a mulher de igual modo é a imagem de Deus. E sendo a imagem de Deus, ambos devem glorificar a Deus. Mas quando a gente acaba de ler o livro de Gênesis capítulo 1, versículo 27,
A gente não tem toda a beleza da criação da mulher. Mas quando a gente vai para Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 2, exatamente os versículos 18 ao versículo 24, nós nos deparamos com, assim, quando Deus começa a detalhar a criação da mulher, ela é cheia de um conceito de muita beleza. Se você começar a ler o cenário, você vai perceber que por trás da criação da mulher, Deus prepara todo um ambiente, como quem diz assim, como que dizendo, olha, ela é especial, olha, ela vai chegar num ambiente diferente, ela alcança toda a estrutura e beleza. Você vai perceber, se você ler o texto aqui com um olhar mais poético, você vai descobrir que há diria assim, um pano de fundo teatral que Moisés escreve. Quando ele vai narrando o texto, ele faz com uma beleza. Esses dias eu estava lendo esse parte da Bíblia, e eu fiquei olhando como se ele estivesse filmando tudo o que estava acontecendo. Enquanto ele escreve, alguém vai observando, filmando, relatando. Observe, veja você o detalhe do versículo 18. Deus começa para criar a mulher. Deus coloca Deus de antemão, Deus já acrescenta aí o ambiente. Ele faz com que Adão se sinta como? Sozinho. E quando Adão está só, Deus faz uma declaração, que a declaração, diria assim, mais triste de toda a criação. Não havia Deus falado nada desse modo, porque antes Deus na sua criação, ele dizia como? Eis que tudo era bom. Ele não só fala bom, eis que tudo era muito bom. Mas quando ele prepara um ambiente para a criação da mulher, ele faz uma declaração surpreendente. Olha o versículo 18. Que disse ele? Não é bom. Não é bom. Porque até aquele momento não havia completude no homem. Não havia completude na criação divina. Faltava alguém especial na sua criação. E olha o que Deus disse. Vamos ler o versículo 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, que Deus fez? Trouxe-os ao homem para ver como esse lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Preste atenção, Ailton, viu? É bom pensar. Mas olha o que diz a Bíblia. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomando uma das suas costelas, e fechou o lugar com a carne. E a costela que Deus tomara ao homem, transformou em quem? Numa mulher, e lhe a trouxe. E aqui está uma das belezas mais extraordinárias, a primeira declaração do homem. Não há uma expressão do homem. O homem deu nome aos animais, mas ninguém sabe quais foram os nomes que Adão deu aos animais. Mas quando Deus faz Eva, é assim, Adão cai, dorme depressivo, e ele já acorda apaixonado, porque quando ele vê, ele se assombra com a beleza da mulher, e ele constrói a primeira poesia do universo que existiu, pelo menos, melhor dizendo, não vou dizer do universo, mas a primeira poesia proclamada na face da terra, foi feita por um homem a uma mulher, da qual ele se apaixonou a primeira vez. Ele olhou e se apaixonou. E o interessante é que em hebraico você tem 13 palavras aqui. 13 palavras. A primeira palavra é mulher. A sétima palavra da poesia é mulher. E a última palavra, mulher. E a partir desse instante, a história humana se tornou uma história feliz e abençoada.
mesmo apesar do pecado que veio através do homem e da mulher. Alguns chegam a culpar a mulher por essa atitude, mas se você ler um pouco o texto, você percebe que o homem, nessa história, ele é mais culpado do que Eva, embora Eva também tenha a sua parte de culpa no pecado. E você vai observar, a gente vai observando que nesse enredo, Deus colocou no centro, na sua beleza, a mulher. E daí para frente você começa a olhar a história humana. E a história humana, a história bíblica, mesmo num ambiente ali em que os homens tinham maior destaque, a gente tem uma abundância de beleza de mulheres que marcaram uma história. De mulheres que influenciaram o mundo. Você observa, pelo menos eu vou dizer, vamos citar só algumas mulheres aqui que você já ouviu falar. Por exemplo, Eva se torna a mãe de todos os seres viventes. Tudo que nós temos hoje de homem, da herança humana, veio através dos genes que estavam ali em Eva, que foi se multiplicando juntamente com Adão, mas a beleza feminina. É interessante que a gente observa esse detalhe que tanto a mulher quanto o homem têm valores, são diferentes, mas a mulher tem algumas marcas, alguns valores, alguns princípios, alguns dons divinos que o homem não consegue nem imaginar. Há uma busca por igualdade. Algumas mulheres querem ser homens, outros homens querem ser mulheres. Mas quando a gente lê nas Escrituras, Deus fez homem e mulher separados à sua imagem. E quando você toma o texto sagrado, eu quero só mencionar com vocês algumas mulheres das quais anotei o nome aqui. Por exemplo, depois de Eva, eu fico imaginando uma mulher nas Escrituras que teve uma influência ímpar. Você olha para Sara. Você lembra qual era o primeiro nome de Sara? Qual o primeiro nome de Sara? Sarai. Você sabe o que significa Sarai? Como? O que significa Sarai? A Bíblia diz, o significado do nome de Sarai é minha princesa. Isso era enquanto Sarai estava casada, vivendo com Abraão. Abraão encontrou e o nome dela era minha princesa. E alguns diziam assim, eu fico imaginando que quando Abraão conversava com Sara, ele falava assim, olá minha princesa. Eu fico pensando no impacto. Mas Deus faz algo mais extraordinário ainda. Porque Deus, ele muda o nome de Sara, de Sarai. Não se chamava mais Sarai. O que significa o nome de Sara? Vocês sabem? Uma princesa. E quando Deus estabelece para Sara o nome de uma princesa, Deus a faz Sara princesa de toda a humanidade. O Senhor diz assim na Bíblia, olha, e de ti sairão reis. Porque se você vem olhando o texto do chamado de Abraão, parece que Deus está só chamando Abraão. Mesmo em todo aquele ambiente cultural daquela época, em que a imagem da mulher era mais relegada a um segundo plano, Deus estabelece que a mulher será a princesa. Deus chama Sara de princesa, uma princesa. Então, para Deus, as mulheres, elas são de fato uma princesa. Em Sara, Deus estava mandando uma mensagem a todas as mulheres do mundo: você, para mim, é uma princesa. Hoje em dia, estão procurando diminuir o valor da mulher. Mas Deus nunca muda. Ele disse que Sara seria uma princesa, e para Deus, mulher, você é uma princesa. Você é uma Sara. Por isso que Deus está preparando para todas as mulheres uma morada com Ele nas mansões celestiais. Porque Ele é o Rei do universo. E em Sara, Deus disse a todas as mulheres: você, para mim, é uma princesa. A história bíblica e o tempo e o lugar não nos permite explorar, mas quando você olha a história bíblica, a gente encontra o nome de algumas mulheres de destaque ali. Que mulher você tem que vem à sua mente que tem um nome destacável na Bíblia? Esther, Ruth, quem mais? Ana, Maria, qual das Marias? Mãe de Jesus? Que outro nome você vem à sua mente de mulher? Débora. Quem? Rebeca. Quem?
Marta, Marta é interessante, Maria escolheu a melhor parte, né? Mas mesmo assim, eu sempre penso que quando Jesus falou assim para Marta, ele falou num som de brincadeira. Ele falou assim: Marta, Marta, venha para cá. Vem para cá, você está vendo que Maria está no melhor momento aqui, nós estamos bem juntos aqui conversando, venha, venha escolher, venha para cá que aqui está a melhor parte. Ele falou sorrindo. A gente às vezes faz uma leitura repreensiva, mas eu acho que Jesus falou com muito amor. Que outra mulher você lembra o nome? Quem? Desculpe. Ah, ok. É que as mulheres são mais inteligentes do que os homens. Mesmo pastor e não alcança. Ok, ela foi abrir o portão quando Pedro chegou. Quem mais outra mulher? Quem? A sunamita? Isabel? Quem? Raabe? Que outra mulher? A mulher samaritana, não é? Que fez uma missionária extraordinária. Quem mais? Joquebede? Noemi? A esposa de quem? Manoá, a mãe de Sansão, ok? Que outra mulher? Quem? Jael, Jael era uma juíza, não é? Uma juíza que Deus deu através dela uma grande libertação, coragem, valentia. Eu às vezes quando eu penso nessa mulher, eu estremeço, não é? Outra que você se lembra? Quem? Abigail. Aquela mulher que estava há 12 anos com fluxo de sangue e ela tocou na veste de Cristo e automaticamente ficou curada, uma mulher de fé. A Bíblia, ela não faz jus ao volume de nomes de mulheres que colocaram a sua vida para mudar a história. Às vezes, você às vezes não imagina, você sabe o nome da mãe de Abraão? Você sabe o nome da mãe de Davi? Você sabe o nome da mãe de Isaías? A Bíblia não conta o nome dessas mulheres, mas essas mulheres demonstraram uma influência transformadora, e os filhos dela foram o que foram, porque Deus estava operando através dela para a edificação dos seus meninos. Ou seja, embora os homens recebam os aplausos, os nomes dos filhos, essas mulheres marcaram a história com suas vidas. E um dia, nas mansões celestiais, Deus, o próprio Deus, haverá de dar um prêmio especial para cada mulher. E eu queria pedir a vocês permissão para concluir lendo uma mulher que para mim se torna, eu diria assim, uma das mulheres mais extraordinárias de toda a Bíblia. Está no livro de João, capítulo 20. Pegue a sua Bíblia. Por essa mulher eu vou usar uma expressão muito particular. Eu tenho uma paixão por aquilo que ela se tornou em Cristo. João, capítulo 20, versículo 11 ao 18. O nome dela? O que está escrito aí? Maria o quê? Madalena. A autora do livro Desejado de Todas as Nações diz que essa Maria aqui, Madalena, é aquela mesma Maria que foi pega em adultério lá de São João, no início do livro de São João, no capítulo 8. É a mesma Maria. A autora diz que essa mesma Maria ali, o Senhor expeliu dela 7 demônios, e ela diz que ela caiu em pecado 7 vezes, e Deus levantou ela 7 vezes. Então é a mesma mulher pecadora, a mesma mulher que quando todos desistiram de Jesus, ela ficou na porta lá do sepulcro, e foi feita em Cristo, a primeira missionária da ressurreição. Eu fico pensando você, eu não sei o que vem à sua mente, mas veja, quantos eram os discípulos de Jesus? 12, entre eles havia João, Pedro,
Aqueles discípulos de Jesus Cristo estavam ali, mas Jesus, ele não se revela primeiro aos homens. Jesus não se revela primeiro a João, que era o seu amigo mais próximo entre os discípulos, mas ele faz a questão de se revelar especialmente primeiro a uma mulher. E não uma mulher especial, não a esposa de alguém famoso, mas uma mulher que havia sido resgatada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, cujo nome conhecido é Maria Madalena, aquela mesma que diz a autor de todas as nações, que com os cabelos enxugou os pés de Jesus Cristo, quando ele estava ali lavando os pés, derramou o perfume, e ela com os cabelos enxugava os seus pés, porque havia um coração agradecido. E Deus, porque essa mulher se consagrou a ele, o Senhor disse, olha aqui, Deus a fez a primeira missionária da ressurreição. Olha o que Jesus disse. Veja o versículo 17. Vamos ler o versículo 11 aos 18, para que você que não conhece a história, possa tomar conhecimento. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, fazendo o quê? Chorando. Isso é próprio das mulheres. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora deposto, uma à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? Ela lhe respondeu, porque levaram meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Eu fico imaginando a cena, ela respondeu aos anjos, e ela volta de repente assim, e quando ela volta, ela se esbarra com a pessoa de Jesus Cristo, que está em pé à sua frente, e ela está chorando, os seus cabelos, que são grandes, segundo o relato bíblico, ela começa a chorar, e eu imagino que os cabelos se misturam em suas lágrimas, e Jesus se dirige a ela, não havia falado com ninguém, ele não tinha nem subido para falar com o Pai. Eu acho uma coisa extraordinária, porque Jesus não vai embora, enquanto aquela mulher estava esperando por ele. Jesus tinha o tempo para ir no universo e lá voltar ao Pai, mas ele não vai, ele fica ali para dar atenção àquela mulher. Para Jesus, a mulher, de fato, é uma princesa. Ele olha para ela, aquela mulher que está ali, pecadora, caída. Ele disse, mulher, por que choras? Interessante, não é? Os anjos perguntaram e Jesus pergunta também. Como que dissesse assim, por que você está chorando? Eu estou aqui. Eu sou a solução, você é especial para mim. Ele diz, aí Jesus acrescenta, a quem procuras? Me deixa só fazer um adendo aqui. Eu imagino que esse quadro foi mais ou menos o seguinte. Os anjos perguntaram, mulher, por que choras? E ela responde. E eu imagino que Jesus faz assim para os anjos, ó. Espera, deixa comigo. Como que diz assim? Deixa comigo. E ele sai e fica ao local onde ela vai voltar. Jesus acena com a mão assim, ele diz com a mão, como a gente dá uma cena assim, espera, não fale, colocando assim nos lábios, olha, pedindo silêncio, espere. E ela, a mulher, está ali, e Jesus dá uma volta, eu não sei se eu posso dizer dar uma volta, mas Jesus vai ficar logo atrás, onde está aquela mulher que está chorando. E Jesus pergunta novamente a ela, Jesus toma as palavras dos anjos e usa para si e diz assim, mulher, por que choras? A quem procuras? E ela, de João, imagino que ela contou para João, ela disse, supondo ser ele o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. E o que Jesus disse? Maria. Eu fico imaginando que linguagem, que expressão, que tom de voz, que impacto. Jesus usou quando falou. Você sabe quando Jesus fala com você, não sabe? Você já ouviu Jesus falando com você, chamando você pelo nome? Você sabe que ele está falando com você mesmo?
Eu imagino que Jesus se volta e diz assim: Maria. E ela, voltando em hebraico, faz como? Diz o quê? Ela só retorna e diz: Raboni, como que assim, mestre, com toda a emoção, e há um impacto de Deus. Agora, quando você olha, aqui não é qualquer pessoa, é o Criador do universo, é o Pai de todas as coisas, é o Príncipe da paz, é o Rei do universo, que se volta para ela e a recebe, ela dizendo assim, Jesus diz Maria, e ela diz assim, mestre, ela se derrete. Numa das surpresas mais extraordinárias que relata as Sagradas Escrituras, o impacto de alguém quando encontra com Deus, e não só de alguém que encontra com Deus, que alguém que se encontra com uma pessoa que ela ama de modo muito intenso. E ela tenta agarrá-lo, e ele diz, por favor. É como se ela quisesse agarrar para não soltar mais. E ela diz assim, não, Jesus diz, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. E dá para ela uma coisa chamada missão de Deus. E Jesus diz para ela assim, agora você vai, olha o que diz o texto. Não me detenhas, verso 17, porque ainda não subi para o meu Pai, mas faze o quê? Vai ter com quem? Com os meus irmãos e dize-lhes, subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. E o verso conclui dizendo, então Maria Madalena saiu anunciando aos discípulos, e o que dizia ela? O que dizia ela? Eu vi o Senhor, e as pessoas não acreditavam, os discípulos não acreditavam, mas assim, eu vi o Senhor. Ninguém poderia arrancar essa convicção daquela mulher, aquela experiência que ela teve com Deus, ninguém podia arrancar dela, aquilo era próprio dela com Deus, ninguém poderia mexer no seu coração, as pessoas podiam dizer que não acreditavam, mas ela sabia que tiveram um encontro com o Senhor, e isso, gente, mudou a história daquela menina, que anteriormente era uma prostituta, a história daquela mulher, e ela contou ao mundo o que ela foi a primeira mulher que viu Jesus após a ressurreição, e foi a primeira a quem Jesus disse, sai e vão anunciar. Olhando esse quadro, voltando à história, olhando o cenário da criação, não importa o que os homens digam, não importa o que o marido diga para você, Deus fez você especial, Deus fez você extraordinária, independente das circunstâncias, do lugar em que você vive, você é especial para Deus. Ele, na sua palavra, Ele fez você uma princesa, e não há nada neste mundo que possa arrancar a honra de ser uma princesa de Deus. E sabe o que mais o Senhor diz na sua palavra? Sabe o que mais o Senhor diz na sua palavra? Aquilo que Ele fez com Maria Madalena, Ele faz com toda e qualquer mulher na face da terra. E no final, mulheres, o Senhor tem uma mensagem para você. Pegue a sua Bíblia em Mateus 5, 15 a 16. Mateus 5, 15 ou 14 a 16. Eu quero voltar e dizer, mulher, você é especial para Deus. Deus fez você de modo diferente. O homem, ele pegou o barro e fez, mas para você, ele escolheu fazer diferente. Segundo, em Sara, ele fez de você, toda mulher, uma princesa. E em Maria Madalena, Deus faz de toda mulher uma missionária de Deus. E olha o que diz o verso agora. Me permita aqui, hoje, os homens, eu me dirigir somente a elas. Mulheres, vós sois a luz do mundo.
E não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Mulheres, diz o Senhor, brilhe também a sua luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras, e pelas suas boas obras eles glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus, aquele que fez especial, aquele que fez de você uma princesa, aquele que fez de você uma missionária no mundo. A minha pergunta esta manhã é: você quer ser uma princesa de Deus? Você quer ser uma missionária de Deus? Você quer iluminar o mundo com a sua vida? Eu quero fazer um apelo diretamente a você que é mulher. Quantas de vocês mulheres, agradecidas a Deus pelo que Deus fez você de especial? Quantas de vocês mulheres, porque Deus fez de você uma princesa dele? Quantas de vocês mulheres que receberam a honra de ser uma missionária, gostariam de dizer a Jesus: Jesus, eu quero em Cristo ser a luz do mundo. Se você, mulher, deseja nesse simbolismo muito simples, se levantar perante Deus e ser uma luz para o mundo, eu queria pedir que você se colocasse de pé, aí onde você está, você que é mulher. Nós trouxemos uma dessa para você. O Ministério das Mulheres da nossa igreja organizou, e nós vamos entregar para você uma dessas. E a Natasha vai cantar. Enquanto ela canta, você vai perceber que aqui dentro tem um encaixe plástico. Você vai tirar esse encaixe plástico. E se você de fato quer ser a luz para brilhar, para levar pessoas para Cristo, eu quero pedir a você que pressione só assim e acenda a sua luz. Mas antes de Natasha cantar, nós vamos entregar para você, mulher. Como vocês são especiais, as que puderem permaneçam um pouco mais de pé. Pode entregar. Começa pela Natasha. Você quer brilhar onde você estiver, com os dons e talentos que você tem. A única coisa que Maria tinha naquele momento era uma história de vida no passado pecaminosa e que foi transformada por Cristo. E que foi transformada por Cristo. E depois ela recebeu a notícia de Cristo, de que ele havia ressuscitado para ir contar a todo mundo. Era a única notícia que ela tinha para contar. A sua vida, o que Jesus fez e que ele estava vivo para fazer na vida de outras pessoas.
Eu gravei a palavra do Senhor e em meu Salvador permaneço, transformando passo a passo meu viver. Sei que Deus me usará para falar do seu amor. Se você estiver disposto, mais um passo, vem até aqui à frente. Você quer se envolver na salvação de pessoas? Fica aqui conosco para a gente fazer breve oração. Então, seu poder virá para que eu Acenda sua luz e venha. anunciar a salvação, a vitória, enfim, Ele confirmará ao final dessa minha missão. Em meu Salvador tenho vida e a certeza do retorno de Jesus. Ele me concede alegria no serviço que transforma o meu viver. Sei que Deus me usará para falar de sua cruz. E o que está na escuridão brilhará eterna luz sobre mim. Então, seu poder virá para que eu possa anunciar a salvação, a vitória, enfim, Ele confirmará ao final dessa minha missão. Sobre mim, então, seu poder virá para que eu possa anunciar a salvação, a vitória, enfim, Ele confirmará ao final dessa minha missão. A vitória, enfim, Ele confirmará ao final dessa minha missão. Amém. Há ainda alguma mulher que quer se juntar a esse grupo? Essa lâmpada é só um símbolo da sua escolha. Ao vir aqui, é uma união para se envolver na missão de Deus do jeito que você puder. Vamos orar? Amigos, no momento certo vamos levantar as nossas mãos sobre essas mulheres de Deus. Vocês representam essas mulheres aqui, as que ficaram lá, para que Deus derrame o seu Espírito sobre ela. Senhor Deus Pai querido, nesse momento, no dia de hoje, nos colocamos em Tua presença para Te orar, para Te agradecer pelas mulheres, por esse presente extraordinário que o Senhor deu à humanidade e a nós, os homens, que são as mulheres. No mundo, hoje, elas são em maior quantidade. Aqui no nosso Brasil, no mundo ainda tem homens em maioria, mas aqui nós temos maior quantidade. E nós agradecemos, Pai, pela vida delas. E lhe pedimos pelas mulheres em todo o mundo, e que o Senhor faça dessas mulheres missionárias, e sobre elas levantamos as nossas mãos, para que elas reconheçam que são especiais para o Senhor,
que são uma princesa do Senhor, que elas são missionárias para anunciar às suas amigas e amigos que Jesus vai voltar, que assim como Jesus transformou a vida delas, elas também se colocam na tua presença para que o Senhor as transforme e elas possam juntas ser influência para transformar a vida de outras pessoas. Obrigado pelo ministério das mulheres em nossa igreja e ajude-nos a ajudá-las a representar Cristo em toda a sua vida. Nós te oramos em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Parabéns, mulheres. Que Deus continue abençoando e tocando a vida de vocês com muitas bênçãos. Irmãos, só um momento, ao se assentar, aguarde só um momento, por favor. Hoje, eu vivi alguns anos atrás. Passou na minha mente tudo o que eu passei. Irmãos, essa representação que teve dos irmãos que hoje foi consagrado, né? A ancião. No passado, em Alfenas, o meu marido foi consagrado ancião. Mas, eu quero dizer, não é para os homens, eu quero dizer para as esposas, porque é uma experiência minha. E essa experiência eu quero passar para as suas esposas, que elas fazem muito nas suas vidas. Entendeu? Irmãs, esteja sempre dando maior apoio para seus esposos. Porque, irmãs, o inimigo vai trabalhar de tal maneira para destruir tudo na vida dos seus lares, na vida dos seus filhos. Irmãos, tome muito cuidado, porque eu passei por isso. Meu marido foi consagrado ancião. Depois que ele foi consagrado ancião, tivemos tantas tribulações, que fomos até levados assim como acabou tudo. Nós não passamos necessidade por causa do meu sogro. Tudo bem, irmãs, eu fui fraca, não ajudei o meu esposo, que eu fiz aquilo que o pastor falou, aquilo que o pastor falou, que as irmãs vai ter uma responsabilidade muito grande na vida dos seus esposos, porque eles vão ser um ancião da igreja. E a parte principal, irmãs, olha, é de vocês. Bom, é um conselho para as irmãs, porque ele vai trabalhar na vida dos seus filhos e na sua vida. E você tem que ser forte, muito forte. Depois disso, irmãs, acabou-se tudo. Voltamos para São Paulo, meu lar foi destruído por obra maligna. Meu lar foi destruído. Hoje, sofre as consequências. Eu e meus filhos, e o pai também, sofre as consequências. De tudo que fizemos de errado, de ter deixado tudo que era bom, que é a igreja. Tudo. Mas Deus tem um propósito. Eu me casei de novo. E o meu marido não é cristão. O meu marido não é cristão. Eu peço à igreja que ore, que eu quero ser essa luz na vida dele. E quero que ele esteja aqui conosco. Porque Deus tem um propósito. Aquele lar foi destruído, mas eu posso ganhar este homem para Cristo. Entendeu, irmãos? Ore pelo meu marido, que eu quero ele aqui. Ele é muito bom.
Ele é muito bom, só que ele não quer aceitar a Jesus. Qual o nome dele, irmã? É Miguel. Miguel. Irmãos, vamos unir com oração. Irmão Aguinaldo, pode vir aqui com a irmã Patrícia? Feche os seus olhos, vamos fazer uma breve oração pela irmã e por seu esposo Miguel. E depois iremos sair. Irmão Aguinaldo e a irmã Patrícia vão acompanhar. Podemos fechar os olhos agora? Vamos levantar? Deus Pai, ouviste o clamor da tua serva e ouviste o propósito que ela assumiu em Cristo aqui neste momento. Lhe peço mais uma vez que pelo sangue de Cristo ela seja uma luz no seu lar e tenha a alegria de ver o Espírito Santo se movimentando através dela e alcançando a vitória em sua família. Desarme qualquer plano do inimigo contra os filhos teus e ajude que os anciãos e suas famílias estejam amparados no Senhor. E no Senhor o inimigo não tem vitória. Fica conosco, nos leva em paz para os nossos lares. Nós o pedimos em nome de Jesus. Amém.